Bom dia! A partir de agora, nós vamos começar a estudar a literatura da Europa nas duas primeiras décadas do século XX. Nós vamos estudar as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, como o próprio nome já diz, aconteceram na Europa, na mesma hora em que no Brasil estava acontecendo o pré-modernismo. Então, as duas primeiras décadas do século XX. E ganhou esse nome porque estes artistas chegaram à frente. É como se fosse um batalhão de guerra que chega primeiro no fronte. Então, eles lançaram moda, eles lançaram novas ideias, eles tiveram coragem de sair à frente para lançar novas ideias das artes de modo geral na Europa. Assim como o pré-modernismo no Brasil não foi uma escola literária, as vanguardas europeias também não são escolas literárias. Elas são movimentos autônomos que têm cada um a sua própria ideia, a sua visão de arte. Então, o século XX, nas suas primeiras duas décadas, viveu uma revolução industrial que repercutiu no espaço e no tempo. Em apenas 20 anos, o mundo deu um salto, foi uma revolução com a invenção de várias coisas que o mundo se surpreendeu. Esta época também é chamada de Belle Époque, bela época em francês. Por quê? A invenção do telégrafo, do telefone, da televisão, do rádio, avião, lâmpada elétrica, cinema, carro, causou uma euforia no mundo. Então, as pessoas estavam muito felizes com esse novo progresso, com essa nova velocidade das coisas acontecendo. Então, as artes precisavam mudar e contar essa nova revolução do mundo. Então, cada movimento das vanguardas vai ter a sua visão própria, as suas regras próprias, assim como os autores no Brasil. O pré-modernismo destacou autores, as vanguardas vão destacar movimentos. Então, cada movimento vai ser um movimento ousado que quer mudar a visão figurativa e linear, quer dizer, todo mundo precisa ter uma mesma visão da arte, do mundo? Não, cada um pode ter a sua própria expressividade, o seu próprio ponto de vista sobre o mundo e sobre a arte. Então, a produção artística da vanguarda, ela vai ser toda baseada nesse caráter de ruptura, romper com tudo até a chegada do século XX e começar uma nova expressividade artística. Eles vão chocar as pessoas com essas novas ideias e vão abrir, né, possibilidades de novas maneiras de fazer arte. Uma das vanguardas mais impressionantes que nós podemos ver é o surrealismo, né? Um dos grandes mentores, um grande representante do surrealismo é o Salvador Dalí, né? Vocês podem ver que a ideia que ele vai passar é de uma transformação completa da visão que ele tem das coisas. Então, ele não vai ver o mundo da maneira linear que todos veem, o senso comum. Então, ele começa a ver o mundo com uma visão própria. Ele não foge da realidade. Surrealismo não quer dizer fuga da realidade. Quer dizer uma visão da realidade centrada no subconsciente. Cada um tem a sua própria experiência, a sua própria vivência, então cada um enxerga o mundo com a sua própria visão. E é isso que o surrealismo vai pregar. Nós podemos ver que o tempo, né, a memória para o Salvador Dalí, ela é distorcida. Ela não é um relógio certinho, assim como é para muitos, como nós estamos acostumados a ver, né? Para o Vladimir Kusky, olha aí, a maçã partida, ela nos dá outra possibilidade, outra visão. Nós temos a lagarta, que vai dar origem à borboleta, né? Outra visão. Então, é uma
expressividade do subconsciente e não do que já está estabelecido, do que é que todo mundo pensa igual. Eu mostrei a arte do Vladimir Cauchy e do Salvador Dalí para vocês terem uma noção, por meio da pintura, das ideias que o surrealismo pregava. Na literatura, o surrealismo vai aproveitar muito o conceito do simbolismo, que é buscar, né, dentro do inconsciente, dentro da mente, questões que a ciência não pôde responder. Então, aquela maneira de pensar do simbolista, que nada estava pregado como o real, verdadeiro, que cada um tem que procurar suas próprias respostas, o surrealismo vai continuar com essa ideia de buscar no subconsciente, no interior de cada um, a sua visão própria de mundo. Como que fica a literatura? Porque as vanguardas, elas acontecem em todas as artes, na arquitetura, na pintura, na escultura e na literatura, que é o nosso foco. Como ficaria então a literatura surrealista? Baseada no subconsciente. Ela vai inovar, ela vai dar a oportunidade de cada um ver o mundo com o seu próprio modo, com a sua própria experiência, com a sua própria vivência. Então, ela vai rejeitar essa forma de romance e de poesia que já estava estabelecido. Eu não tenho regras mais, não tenho mais obrigação de seguir uma estrutura fixa de poesia e de romance, vai de acordo com a minha visão e com a minha expressividade. Então, eu vou ser livre, eu vou ter liberdade para expressar as minhas ideias, baseado no meu inconsciente e aliar isso muita criatividade para conseguir passar a minha mensagem. O surrealismo teve início na França com um poeta chamado André Breton. Ele é que formulou e disseminou essas ideias de mostrar o mundo através do subconsciente de cada um. E o Paul Eluard é um dos seguidores do André Breton. Olha o poema. Ela tinha na tranquilidade do seu corpo uma pequena bola de neve vermelha. Eu tinha nos ombros uma sombra do silêncio, uma sombra rosa. Cubra com sua auréola suas mãos e arcos e cantores dóceis. Eles quebraram a luz. Ela contou os minutos sem adormecer. O Paul Eluard passa a ideia dessa mulher que é única de uma maneira em que o romantismo, o realismo, o naturalismo até então não havia passado. Então, ele vê, né, a mulher a única, né, como se ela fosse única. E ele vai descrever essa visão que ele tem dessa mulher dessa maneira. Não precisa eu entender, não precisa você entender. Ele está passando com os olhos do subconsciente, é como ele vê. Então, é essa que é os princípios, esses que são os princípios do surrealismo. Diferentemente do surrealismo, né, que tem impulsos do subconsciente, que despreza a lógica, né, que renega os padrões sociais, morais e estéticos das artes, o futurismo ele vai expressar o momento da revolução científica das 2 primeiras décadas do século XX. Então, olha aí, a pintura e a escultura vai dar uma ideia, nós estamos em 1900 a 1920, uma ideia de uma vestimenta espacial, como que poderia ser, o homem ainda não havia conquistado o espaço, mas olha aí para você ver, eles são futuristas. As obras, elas vão dar sempre essa noção de velocidade, olha como que ele pinta, como se o ciclista estivesse em movimento. Quais serão os princípios do futurismo, então? A velocidade e o progresso. Na literatura, como serão os poemas? Como será a literatura, a expressividade futurista?
ela vai desvalorizar a tradição e o moralismo, assim como o surrealismo já desvalorizou. Eles querem novas regras ou não querem regras nenhuma, cada um se expressa da maneira com que vê o mundo. Valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, eles são futuristas, eles querem viver plenamente esse momento de euforia, essa bela época. Eles vão fazer propaganda, eles vão usar a comunicação para falar desse momento, eles vão usar onomatopeias nas poesias, coisas que a poesia tradicional jamais aceitariam, justamente para imitar, né, esse momento cheio de ruídos, cheio de movimento que eles estão vivendo. E os poemas, às vezes, terão frases que não têm continuação, palavras cortadas ao meio, justamente para dar essa noção de pressa, de velocidade. Eu nem tenho tempo de terminar a palavra, eu nem tenho tempo de terminar o meu verso ou o meu poema, dado o momento de progresso e velocidade que o mundo estava vivendo naquela época. O futurismo começou na França, com o Marinetti, mas nós temos o Álvaro de Campos, que é um autor português, que escreveu um poema que dá bem para a gente entender como que era essa expressividade futurista na entrada do século XX. Ode triunfal. Ode é um tipo de poema que a gente faz para elogiar, né? Então ele vai fazer um elogio triunfante ao progresso. Aí ele vai dizer: à dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Então eu vou escrever um poema, né? E na hora em que minhas vistas estão ardendo por causa da lâmpada elétrica, olha, ele não estava acostumado com essa claridade. Eu estou rangindo os dentes, eu estou estarrecido com essa nova experiência que eu estou tendo, com essa beleza totalmente desconhecida das pessoas antes de mim. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. Arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Então, o Álvaro de Campos está falando, eu estou convivendo excessivamente com máquinas e essas rodas, essas engrenagens, né? Esse barulho eterno dessa fissura dos barulhos me deixa com espasmos, né? Como se eu tivesse também sendo uma máquina, como se eu tivesse, o meu corpo também fosse uma máquina e vivesse tendo esses espasmos. Então, meus nervos ficam à flor da pele, as minhas papilas ficam grandes, né? Eu tenho os lábios secos, porque eu fico extasiado diante de tanto movimento, de tanta máquina, de tanto barulho, de tanto progresso. Então, ele está fazendo o poema é longo, ele está fazendo um elogio ao progresso, o poema é longo, e dá para a gente sentir a visão que ele está tendo desse momento em que ele está vivendo. Outra vanguarda muito importante foi o expressionismo, aqui representado pelo quadro de Edvard Munch, O Grito. Esse pintor norueguês, ele nem ainda era militante das vanguardas, mas esse quadro impressionou tanto as pessoas que a expressividade, né, de susto ou de medo, ou como cada um quiser interpretar, foi tão bem expressada no quadro que eles usaram o quadro como modelo do expressionismo. O próprio nome já diz, né? A liberdade de expressar o que vem de dentro para fora. O expressionismo é a vanguarda que mais se identifica com a literatura de modo geral, inclusive com a literatura tradicional, porque nós já estávamos acostumados com uma literatura usada para expressar sentimentos, né? Então,
ela está muito voltada para o domínio psicológico, para o sentimento, para o drama, né? Então, eles vão querer colocar no papel o que é o amor, o que é o ciúme, o que é o medo, o que é a solidão. Então, é uma poesia muito subjetiva, né? Ele não vai se importar de ser patético, de ser trágico, de ser sentimental. Então, é o que vem de dentro para fora. Então, é uma vanguarda muito voltada para o subjetivo. Esse poema expressionista é de um autor alemão, Welten. Olha como que ele enxerga o fim do mundo. Um chapéu voa destampando um burguês. Todo o ar ressoa como um grito. Aterram os telhados e quebram-se em dois. A costa, lê-se nos jornais, está cheia das marés. A tempestade aí está. O tropel dos oceanos desembarca e esmaga os grossos diques. A constipação de muita gente vê-se no nariz e os comboios caem nos túneis. Está acontecendo alguma coisa em que o Eltend relacionou como se fosse o fim do mundo. Todo mundo está na rua, os chapéus estão voando, o ar assovia, o vento está muito forte, os telhados partem-se em dois e vão por terra. A costa, né? As praias estão cheias de marés, o mar está bravio. A tempestade chega e o oceano, como um tropel, né? Como um monte de cavalos desenfreados, invade os diques, invade as praias. Muitas pessoas adoecem e os comboios caem nos túneis, o trânsito vira um caos. Então, para o Eltente, a tempestade, quando ela chega, né, ela parece o fim do mundo. Então, ele expressa com exagero, com sentimento, a noção, né, o sentimento que ele tem quando essa tempestade chega. O cubismo é a vanguarda da simultaneidade. Então, ele vai usar formas geométricas para mostrar vários ângulos de uma mesma coisa. Então, eu posso ver um rosto, mas eu posso ver outro virado para baixo. Tem gente que consegue ver o terceiro, né? Então, a impressão que o cubismo dá é de que as coisas têm vários ângulos, dependendo da maneira que você olhar. E para isso ele vai usar formas geométricas. O grande representante do cubismo na pintura é o Pablo Picasso, um espanhol, né, que na Guerra Civil Espanhola, a cidade dele, Guernica, foi completamente destruída. Ele não estava na cidade e pelo noticiário ele ouviu que a cidade havia sido atacada e destruída e ele pintou esse quadro. Então, olha a visão de mundo dele, com figuras geométricas e com uma visão bem surrealista, porque esse quadro também é surrealista. Ele vai dando detalhes da guerra, do sofrimento que causou nele a notícia de que a cidade havia sido destruída e haviam muitas pessoas mortas. Então, é esse que é o princípio do cubismo, eu mostrar vários lados da mesma coisa. Esse quadro, ele é feito nessas cores mesmo para impressionar, então, ele é expressionista, ele é cubista, ele é surrealista. A literatura cubista também começou na França, com Julian Apollinaire. Então, ele que será o mentor, né? As grandes ideias do cubismo na literatura vêm do Apollinaire. Como que é o cubismo na literatura? Ele vai usar a folha de papel como um quadro e ele não vai usar versos. Ele vai usar desenhos, formas geométricas para escrever o poema dele. Então, ele quer abolir a tradição, ele quer ter liberdade e criatividade para escrever o poema. Então, os seus versos, né, não serão versos comuns de um soneto, de um poema. Ele vai usar formas geométricas. Isso, na nossa contemporaneidade, se chama concretismo. Então, isso pegou, isso existe até hoje. O Apollinaire, ele era francês e ele usou o símbolo da França, né, de Paris, que é a Torre Eiffel, em muitos poemas, né?
Aí ele saúda, ó mundo, do qual eu sou a linguagem eloquente de sua boca. Paris atira e sempre atirará em todos os tempos. A gente não sabe o que ele quer dizer com esse Paris atira, né? Não sabe se ele está falando porque as vanguardas aconteceram na época da guerra. Então, ele usa o símbolo mais famoso de Paris, né, para fazer um poema. Daqui no Brasil, a Marta Bogé, ela fez um poema que dá para a gente compreender muito bem qual é o estilo do cubismo. Você pode ler o poema de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Você pode compreender, você que vai fazer o significado do poema. Um tempo, de espaço em espaço, um tempo. Um espaço de tempo em tempo, um espaço. Um tempo, um espaço de tempo, um espaço. Um espaço em tempo de espaço, um tempo. Um tempo de espaço, um espaço de tempo, um tempo, um espaço em tempo. Em espaço, um tempo, em tempo, um espaço de tempo, um espaço de espaço, um tempo. Então, ela vai fazer uma divisão, né, que o tempo ele é dividido em pequenos espaços e cada espaço forma um tempo e junto esses espaços também formam um tempo. É uma visão que ela tem do tempo. Então, ela usou, né, a folha de papel como se fosse uma tela e ela destruiu o verso, mas mesmo assim ela deixou a mensagem. O dadaísmo é a quinta vanguarda que nós vamos estudar. Não foram só 5, mas essas são as principais. O dadaísmo tem no Marcel Duchamp, outro francês, o principal representante. Nós vamos ver 3 obras dele aí, ó. Um mictório, que ele chama de A Fonte. E essa roda de bicicleta é outra obra, só porque elas estão juntas na mesma foto. Então, ele tira o mictório do uso tradicional e transforma em outra coisa. Transforma o mictório em fonte. Ele tira a roda da bicicleta do uso tradicional, usual, prático e coloca presa em um banco, que é onde ela não tem jeito de se movimentar, onde ela não vai servir para nada. Então, é a completa desmoralização do uso dos conceitos de todas as coisas que haviam existido até o dadaísmo. Outra coisa, ele pega a mulher mais famosa, a obra mais famosa, que é a Mona Lisa, e avacalha com a ideia, com a imagem, com o conceito que a gente tem de arte tradicional e perfeita. Então, ele vai fazer um achincalhamento, né? Uma desvalorização da arte tradicional. Nós vimos que surrealismo vem de surreal, expressionismo vem de expressão, o dadaísmo vem de dadá. Esse nome não tem significado nenhum, não existe no dicionário. Eles arranjaram esse nome justamente para imitar uma criança que está falando, começando a falar. Então, assim como a criança fala dadá, quando está aprendendo a falar, o dadaísmo está aprendendo a fazer arte. Vamos começar uma nova arte, um novo modelo de arte. Então, nós somos iniciantes. Assim como uma criança na fala, nós somos iniciantes na arte. E quem começou o dadaísmo na literatura foi o Tristan Tzara. E aí ele escreve: eu estou contra os sistemas. O mais aceitável dos sistemas é não ter sistema algum. Então, é anarquismo, é desvalorização, derrubada de todos os conceitos, de todos os sistemas, de todos os modelos de arte. O dadaísmo, ele foi fundado por um grupo de refugiados de guerra em 1916, né? Eram escritores e artistas que eram refugiados de guerra que fundaram este grupo e formou o dadaísmo. Então, eles eram radicais contra a burguesia, contra o que estava estabelecido, né? E eles são considerados a radicalização do futurismo, do expressionismo e do cubismo. Então,
Eles querem destruir até as vanguardas. Então, eles não acreditavam nem nos conceitos das próprias vanguardas que estavam acontecendo junto com o dadaísmo. Então, eles são agressivos, eles causam a desordem das palavras, do pensamento, do raciocínio. Então, é o nonsense. Tudo que está ligado ao senso comum, ao senso racional, eles serão contra. Então, eles vão fazer poemas completamente sem sentido, palavras dispostas de qualquer maneira, com verso ou sem verso, que vão surgindo assim no pensamento e eles vão colocando para fora. Essas que são as regras do dadaísmo. O Tristan Tzara, ele chegou ao cúmulo da ousadia de dar a receita de como fazer um poema dadaísta. Preste atenção. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, ele tira uma receita do uso tradicional, convencional, e usa esse modelo para ensinar a fazer um poema dadaísta. E usa com sarcasmo, com ironia, como se fosse uma coisa muito difícil. Vai dando passo a passo. Recorte palavras aí no jornal, aleatórias, coloque no saco e depois vai tirando uma por uma, como se fosse uma coisa muito difícil e colocando na ordem que sai do saco. Esse poema se parecerá com você, quer dizer, desordenado, né? Desorganizado, sem uma ideia pronta. Você vai ficar um escritor original, embora não seja conhecido e nem famoso, não vai ser compreendido. Então, era isso que o dadaísmo pregava, né? O nonsense, a falta de regra, a destruição dos conceitos até então existentes. Para o vídeo não ficar muito grande, eu dei o essencial do essencial. Eu usei a pintura para vocês terem primeiro uma noção geral dos princípios, das ideias que cada vanguarda ressaltava, para depois a gente entrar na literatura. Isso é muito pouco. Pesquisem mais na internet, pesquisem os autores brasileiros que aderiram às vanguardas, né? As vanguardas aconteceram na mesma hora em que o pré-modernismo estava acontecendo no Brasil. Então, elas chegaram aqui depois dos nossos pré-modernistas. Por isso que os nossos pré-modernistas são tão importantes, porque assim como eles estavam querendo mudar a nossa literatura, os europeus também estavam querendo mudar a deles. Então, são movimentos simultâneos, cada um com as suas especificidades. Como eu já disse, o pré-modernismo, ele divulgou autores e as vanguardas divulgou movimentos. Então, acontecem ao mesmo tempo, mas são diferentes. Bom estudo para todo mundo.